Isto é hora de chegar. Estou esperando você já faz um tempo. Já tomei vários cafezinhos aqui. Olha aí como eu estou nervoso de tanta cafeína. Hã? Vocês não podem faltar ao nosso encontro toda sexta-feira, pelo amor de Deus. Você sabe que esses dias eu estava assistindo aquela série La Casa de Papel. Você já viu? Conhece? Talvez eu goste desse tipo de série pelo fato de eu ser um detetive. Mas eu acho que todo mundo gosta. E enquanto eu assistia a todo aquele esquema de roubo a um banco, eu me lembrei de um caso muito famoso. Quem se lembra do maior roubo do Banco do Brasil? Não. Eu não estou me referindo ao assalto ao Banco Central do Brasil, aquele lá de Fortaleza. Não. Na verdade, não se trata do maior roubo a um banco do Brasil, mas do maior roubo a um banco que quase aconteceu. Pois se o esquema realmente desse certo, talvez fosse considerado até um dos maiores esquemas da história da humanidade para extorquir uma instituição bancária. Bom, uma das coisas que mais chama a atenção nesse caso é a bem-sucedida investigação da polícia. Como foi que tudo aconteceu? Eu tenho algumas informações sigilosas sobre esse caso. Você já deve ter escutado por aí aquele velho ditado que diz que mentira tem perna curta. No mundo do crime isso faz todo sentido, pois basta um simples deslize para que todo o esquema de uma quadrilha vá por água abaixo. Em 2017, a partir de digamos, burburinho, a Polícia Civil de São Paulo passou a investigar o que poderia ser um assalto que levaria cerca, olha só, de R$1 bilhão. Ao praticar um crime, os criminosos geralmente pedem sigilo total a todos os envolvidos, pois uma única informação vazada pode comprometer todo o esquema da quadrilha, claro. O problema é que sempre acontece uma fofoquinha que acaba chegando ao ouvido da polícia ou de algum detetive. Você pode até achar que não, mas nós, investigadores, temos vários informantes que nos falam sobre crimes que aconteceram. O que, digamos, ainda vai acontecer. E provavelmente foi assim que o delegado Fábio Pinheiro Lopes descobriu esse esquema de roubo. Em 2017, ele recebeu informações que o roubo de R$1 bilhão aconteceria em uma base de distribuição do Banco do Brasil, na zona sul de São Paulo. E não era qualquer esquema de roubo, hein? Crimes desse patamar exigem grandes investimentos. E, nesse caso, estima-se que foram investidos cerca de R$4 milhões, usados para comprar equipamentos sofisticados e ter o alto conhecimento técnico para construir o túnel. Ou seja, estamos falando de um crime grande que envolve criminosos poderosos. Quando o delegado da Polícia Civil recebeu informações sobre o possível roubo, os detetives alugaram uma casa nas proximidades do que parecia ser uma espécie de QG dos criminosos. Apesar da tentativa de manter a descrição, os criminosos se reuniam em um lugar que antes era pacato, porém que passou a ter uma movimentação intensa.
Mas como diabos a polícia conseguiu identificar qual banco seria roubado? É aí que entra o trabalho de nós, detetives. Claro. A informação que chegou à polícia era de que o valor envolvido no roubo seria de R$ 1 bilhão. Sendo assim, a polícia restringiu a busca a lugares que poderiam armazenar esse valor. E foi aí que eles chegaram à base de distribuição do Banco do Brasil, no bairro Chácara Santo Antônio, que guardava depósitos de bancos e tinha capacidade de armazenar até R$ 5 bilhões. Descobriram que a quadrilha, usando um documento falso, conseguiu alugar uma casa a 650 metros do banco. O aluguel era no valor de R$ 2.000. A quadrilha chegou a atrasar o aluguel uma vez. Mas depois que acertaram tudo, eles seguiram o plano. Para evitar que alguém da rua desconfiasse, os criminosos trocaram o portão da casa, que tinha grades, e começaram a cavar o túnel. Se a intenção era esconder o que acontecia dentro da casa, os criminosos conseguiram, porque nenhum dos vizinhos desconfiaram que ali acontecia alguma coisa. Eles até repararam que o portão era aberto com certa frequência e que ali havia um grande movimento. Mas ninguém desconfiou que estava sendo feita uma obra caríssima que levaria até o cofre do banco. No local, havia inclusive proteção acústica para não levantar suspeitas. Olha só! Durante as escavações, foi feito pouquíssimo barulho, exceto no momento de quebrar o piso para começar a cavar. Você se lembra da história do assalto ao Banco Central de Fortaleza? Nesse outro caso, os criminosos, que eram especialistas, construíram um túnel super moderno, com sistema de ventilação, iluminação e até linha para interfone para melhorar a comunicação. Estima-se também que foram usadas cerca de 900 tábuas para construir o túnel. Os criminosos que estavam organizando o roubo em São Paulo usaram mais ou menos o mesmo padrão para construir o túnel que ligava ao cofre. A estrutura da escavação era surpreendente. Ancorada por madeira e barras de ferro, ela contava até com iluminação interna e tinha cerca de 500 metros. Na casa onde o túnel começava, havia várias ferramentas e roupas especiais. Havia também uma geladeira muito bem abastecida, que garantia a alimentação dos criminosos e evitava que eles ficassem saindo da casa para comprar comida. Tudo foi friamente calculado, para que não houvesse suspeitas. O túnel saía da casa e ia até a galeria de águas pluviais da prefeitura. Os criminosos usaram essa estrutura que passava perto do banco e, a partir dela, começaram a cavar a última parte do túnel, que ligava até o cofre do banco. Antes de prender os criminosos, a polícia decidiu fazer contato com o pessoal do banco, que disse que não havia possibilidade de um roubo acontecer naquele local. Porém, ao fazer uma vistoria, foi detectado uma rachadura em um dos cofres, que provavelmente seria alvo da quadrilha. Nesse momento, os criminosos ainda não haviam chegado ao cofre, mas estavam na casca dele. O mais provável era que eles estivessem esperando o dia certo para colocar o plano em prática. Após cerca de 2 meses observando os criminosos, a polícia resolveu agir. Em outubro de 2017, a polícia de São Paulo prendeu 16 pessoas
que estavam envolvidas no esquema. Parte dos suspeitos foi presa em um galpão que funcionava como uma espécie de oficina do bando, onde eles fabricavam as ferramentas necessárias para construir o túnel. No momento da prisão, ninguém reagiu. Ninguém. E nenhuma arma foi encontrada. Mas os policiais encontraram uma máquina de solda e corte de plasma, que geralmente é usada para cortar aço de navio. Ela seria usada para construir a estrutura para retirar o dinheiro do cofre. O grupo era formado por cerca de 20 pessoas, mas só 16 foram presas. A polícia disse que dos 16, 4 não tinham passagem pela polícia e 2 eram procurados pela justiça. 4 criminosos até conseguiram escapar, mas todos os peixes grandes, ou seja, os chefes, foram presos. Esse caso serve de exemplo de como é importante fazer uma investigação bem feita. E como o nosso trabalho dos detetives, no caso, pode evitar que novos crimes sejam cometidos. Após a prisão da quadrilha, os investigadores descobriram que o líder da quadrilha que construiu o túnel, Alceu Céu Gomes Nogueira, foi um dos idealizadores do roubo a uma transportadora de valores no Paraguai. Crime cometido também em 2017. Na ocasião, 37 milhões de reais foram roubados. Mas parte do valor foi recuperado posteriormente. A polícia cumpriu seu papel e conseguiu prender uma quadrilha especialista em fazer roubos milionários, salvando o Banco do Brasil de ter um prejuízo de R$ 1 bilhão. Pois é. Pena que tantos outros roubos aconteceram, não é? E os ladrões não foram presos. Estranho, né? Então, bom, eu agora vou sair e eu espero vocês na próxima sexta-feira para mais um cafezinho. Agora cheguem na hora. Não, vocês estão terríveis. Ainda nem é férias e vocês já estão passeando por aí. Pelo amor de Deus, nosso cafezinho sempre na hora certa. Até a próxima. Tchau.